Olá pessoal, tudo bem? Uma dica rápida aqui a respeito das mudanças do Classroom. Então, a partir de segunda-feira, o governo ele mudou um pouquinho a estratégia dele para verificar a chamada de vocês. Antes era feito num link separado e depois você tinha atividade que você faria do dia. Agora ele juntou isso tudo num mesmo link. Não aparece mais chamada e aparece como atividade obrigatória. Percebam aqui que está escrito, contará como registro de presença. Então, geralmente, é uma única atividade, um único exercício, que quando você realiza, você envia, automaticamente chega lá em Curitiba e já é computada a frequência de vocês. E também é utilizado pelo professor como nota parcial durante o trimestre. Então, toda vez que aparecer a atividade, você vem aqui em atividade obrigatória, você vai abrir o link, né? Aqui quando a gente abre o link, a gente verifica que só tem realmente um exercício, múltipla escolha sempre. Você vai analisar, você vai assistir a aula, você vai resolver o exercício, marcar a opção que você achar que é correta e vai clicar em enviar e automaticamente naquele dia, naquela aula, a sua chamada já vai estar computada. E aí as atividades vão sendo somadas e os professores darão nota parcial relativo a essas atividades. Aproveitando o vídeo aqui, eu vou até dar uma colher de chá aqui nesse exercício aqui. Claro que eu não vou resolver esse exercício, mas eu vou resolver alguma coisa semelhante. Vamos abrir aqui. Então eu peguei a tela, tá? Análise combinatória. Fabiola, Giane, Martina, Caroline, Regiane e Adriana. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas estão apostando corrida de bicicleta. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Tá? Então aqui eu tenho 36, eu tenho 30, 60 e 120. A gente vai trabalhar aqui com um exercício semelhante, tá? Para não responder. Uma empresa, 15 funcionários, se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Então perceba que são 2 possibilidades de formar ali a nossa diretoria. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Então aqui trata-se de um agrupamento, né, que a gente chama de arranjo, tá? Esse agrupamento aqui, então, a gente vai falar que é um arranjo de 15 pessoas, então são 15 a quantidade de pessoas que eu posso escolher, tomados 2 a 2, ou seja, os grupos não podem ter mais que 2 pessoas, ou exatamente ele tem que ter 2 pessoas, não pode ter nenhum e nem mais de 2, tá? Então, é um arranjo de 15 tomados 2 a 2. Só para relembrar a fórmula do arranjo, então a gente vai ter aqui o nosso 15 fatorial, que seria o nosso n, e aqui embaixo a gente vai ter 15 menos o 2 fatorial. Esse 2 seria o nosso p. E agora é só a gente desenvolver. Então eu vou ter 15 tomados 2 a 2, 15 fatorial. Embaixo eu vou fazer essa subtração, vai ficar 13 fatorial. O que é o 15 fatorial? É o 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, até chegar em 1. Claro que eu não vou precisar desenvolver isso até chegar no 1, porque embaixo eu tenho que observar que eu tenho 13 fatorial. Então, a gente faz aqui, 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, paro. Aqui embaixo eu tenho 13 fatorial. Simplifico e sobrou aqui só uma continha de 15 vezes 14. Então eu tenho aqui um arranjo de 15 tomados 2 a 2, 15 vezes 14 é o que me sobrou. Então a gente vai fazer arranjo de 15 tomados 2 a 2, 15 vezes 14. Fazendo no paralelo aqui, 15 vezes 14, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho
11 vai 1, 210. Significa que eu tenho 210 possibilidades de se formar essa diretoria utilizando 15 pessoas e formando os grupos 2 a 2. No exercício de vocês terão algo muito parecido, só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas e não 15, e aqui eu vou formar grupos de 3 em 3 e não 2. Então, era essa a dica, tá? Então, um bom exercício para vocês aí. Até mais. Valeu.